Olá, bem-vindos ao podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Hérito Marques, monitor da disciplina, e sou orientado pelo professor Ronaldo Gismondi. A edição desse vídeo é realizada por Nicolas Peixoto. Relembro a todos que esse material é de uso exclusivo de médicos e estudantes de medicina, sendo vedado seu uso por profissionais de outras áreas. O tema de hoje do nosso podcast é o AVE criptogênico. O AVE criptogênico, por definição, são infartos cerebrais para o qual nenhuma causa provável é identificada após uma adequada investigação diagnóstica. É aquele paciente que você faz uma bateria de exames assim que ele chega, suspeita de AVE, mas não consegue comprovar a causa daquele AVE. A gente sabe que o AVE isquêmico ele tem como causas mais comuns a aterosclerose de grandes vasos, uma doença cardioembólica e algumas doenças de pequenos vasos, tá? Então, como é que funciona? Esse paciente chegou para a gente imagina que ele tem um AVE, tá? Então, a gente vai fazer anamnese, exame físico, né? Eu já vou detalhar isso nos próximos slides. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é como esse paciente chegou inicialmente, né, com esse quadro de um AVE, está com déficit neurológico focal, eu vou levar para TC ou para ressonância, se for o caso, se não tiver TC disponível, para definir se o AVE é isquêmico ou hemorrágico. Então, pensou numa TC, eu levei esse paciente para TC, cheguei lá, o paciente, a imagem que eu obtenho é uma imagem hiperdensa. Isso fala claramente a favor de AVE hemorrágico, que será tema de um outro podcast em um outro momento, tá? Mas suponha que não veio essa imagem hiperdensa. Bom, fala a favor de um AVE do tipo isquêmico, tá? Bom, então uma vez que eu afastei a hipótese de AVE hemorrágico, eu suspeito de que esse AVE é isquêmico, eu começo a tentar determinar o que causou esse AVE isquêmico. E aí, assim, o que é fundamental é aquilo que a gente sempre vem falando. Uma boa anamnese e um bom exame físico são fundamentais para descobrir, né, a etiologia desse AVE isquêmico. Então, isso a gente tem que ter medular, né? O que são pistas que a gente pode coletar na anamnese que pode orientar sobre a possível etiologia desse AVE isquêmico? Então, por exemplo, suponha que esse paciente, um familiar, relata que houve um trauma no pescoço desse paciente, ou ele próprio teve relatos que ele tenha tido um trauma no pescoço. Bom, isso pode ser. Será que esse AVE não teve uma origem aí devido a uma dissecção de carótida ou vertebral? Bom, pode ser. A gente já fica com a antena ligada. Bom, é uma possível etiologia. É claro que na anamnese e no exame físico a gente provavelmente não vai bater o martelo na etiologia, mas nós vamos somar, né, pistas para que ao final, juntamente com os exames complementares, a gente possa ficar o mais próximo possível desse diagnóstico. Então, se o paciente, por exemplo, relatar que ele tem um quadro de migrânia, né, aquela cefaleia migranosa, será que não foi a causa desse AVE isquêmico não foi um infarto migranoso? Ou de outra maneira, pode ter sido uma doença autossômica dominante, uma arteriopatia autossômica dominante, com infartos subcorticais e leucoencefalopatia. Bom, um nome extenso que foi resumido na sigla CADASIL. Será que esse paciente não pode ter isso? É claro que a gente vai... por isso que é um exame que a gente vai fazendo e aos poucos vai somando essas pistas. Bom, CADASIL a gente sabe que é uma doença genética, é rara, provavelmente não vai figurar na nossa primeira opção. E se o paciente relatou essa queixa de migrânia, bom, algo que era muito raro pode não ser tão raro assim, tá? Além disso, o paciente pode relatar, ou a gente pode colher alguma informação que o paciente fez um procedimento dental, que fez uma infecção sistêmica bacteriana. Opa, será que esse paciente não fez uma endocardite? Não teve algum esse AVE não tem origem num êmbolo séptico? Ou esse paciente não tem alguma coagulopatia? Então, aquela ideia de nós somarmos, né, essas informações na anamnese. De outra maneira, se a gente tem uma paciente grávida,
em periparto, até mesmo em puerpério, que relata pra gente que teve episódios de hipertensão, que estava controlado, mas que o familiar ou ela própria, a gente descobre a informação que foi diagnosticada com síndrome HELP. Bom, teve síndrome HELP, será que ela não fez um quadro de eclâmpsia? Ela teve durante a gravidez, talvez episódios de, como a gente disse, episódios de hipertensão. Será que ela não teve uma eclâmpsia e o AVE não foi fruto dessa eclâmpsia? Ou de outra maneira, ela pode ter tido uma trombose, um episódio de trombose, então, que pode ter contribuído para esse AVE isquêmico. Tá? Além disso, perguntar ao paciente se ele fez viagem nos últimos 6 meses, viagem de avião está relacionada com embolismo paradoxal, ou até algumas coisas que às vezes passam despercebidas na anamnese, que algumas pessoas não perguntam, mas perguntar o uso de drogas. As pessoas muitas vezes ficam com medo, né? Mas o uso de drogas intravenosas é fator de risco para HIV. Então o paciente pode ter uma endocardite, pode ser um paciente com HIV, pode fazer êmbolo paradoxal, pode fazer vasoespasmo. Tudo são causas possíveis de um acidente vascular encefálico isquêmico. Então, assim, o que é importante é reunir pistas na anamnese e exame físico, aqui a gente comentou algumas, que no final possam corroborar ou ajudar na etiologia desse AVE. Bom, então eu realizei minha anamnese, uma anamnese bem feita. Vou passar para o exame físico. O que eu posso encontrar no meu exame físico? Bom, posso encontrar um paciente com uma assimetria pressórica em braços, meço a pressão no braço direito, meço a pressão no braço esquerdo e percebo uma discrepância significativa. Bom, isso pode ser uma dissecção aórtica, uma coartação da aorta, um paciente que pode ter uma aterosclerose prematura, ou até mesmo uma arterite que costuma pegar a aorta, né, e seus ramos, que é a doença de Takayasu. Ou não, continuo fazendo o meu exame físico e percebo que o paciente tem liveza reticular. Será que esse paciente não está com alguma doença sistêmica, como o lúpus eritematoso, ou a própria síndrome do anticorpo fosfolipídio? Uma outra situação que a gente pode pegar no exame físico é a presença de xantoma, de chantelasma, aquele depósito periorbital em pálpebra, né, de lipídio. Fala a favor de um paciente que tem uma hiperlipidemia, além de ao mesmo tempo ser um indicativo de alguma doença paraneoplásica. Um paciente com uma adenopatias podem ocorrer no HIV, na doença de Tangier. Então, doença de Tangier é essa, que é uma doença genética, né, que se caracteriza pela diminuição no HDL, né, que as pessoas costumam chamar do colesterol bom. Então, é uma doença genética que causa uma severa redução no HDL. Além disso, a gente pode palpar os pulsos e perceber uma diminuição de pulsos no nosso paciente, que também vai falar a favor de dissecção aórtica, de coartação da aorta, de uma aterosclerose prematura ou da própria arterite de Takayasu, né? Ainda corroborando, juntando com a nossa anamnese, o paciente não relatou, mas você vê alguns vestígios de picada por agulha. Será que esse paciente não faz uso de drogas intravenosas? Então, é importante levantar a suspeita, né? Porque isso pode ser uma causa de AVE isquêmico. Ou a gente percebe sinais ou presença de trombose venosa profunda, um paciente que tem um empastamento de panturrilha, né? Então pode ser indicativo de um estado de hipercoagulabilidade desse paciente, e a gente tem que ficar atento a isso, porque também isso é causa de AVE isquêmico. Bom, então eu fiz uma anamnese e um exame físico de qualidade. Qual o próximo passo? O próximo passo são os exames complementares. E aí a gente pode dividir nossos exames complementares em 3 tipos, vamos colocar assim. O exame complementar inicial, que é o exame complementar padrão, que você vai pedir para todos os pacientes com AVE criptogênico. Então você vai pedir perfil metabólico, ressonância magnética do crânio, vou pedir um eletro, vou pedir um eco, vou pedir um Doppler de carótida. Então, assim, esse vou pedir para todo mundo. E aí, o que pode acontecer? Pode acontecer que eu não consiga, junto com a minha anamnese, mais o exame físico, mais esses exames dessa avaliação padrão, concluir qual é a etiologia desse AVE do meu paciente. Ou seja, o AVE permanece criptogênico. Eu não consigo determinar a causa desse acidente vascular encefálico.
E quando isso acontece, a primeira coisa é, já deixo prescrito um AS e uma estatina para esse paciente e vou passar por uma segunda etapa, uma segunda bateria de exames. Eu saio da avaliação padrão e vou para uma avaliação avançada. E na avaliação avançada, o que eu vou fazer? Bom, eu vou procurar causas menos comuns do AVE isquêmico. Então, aí eu vou dividir em dois grupos. Se for jovem, eu vou pensar basicamente forame oval patente, dissecção de vaso e trombofilia. Então, em jovem, eu vou estar basicamente nesse momento com essas três hipóteses na cabeça. Se tiver forame oval patente, ele vai fazer um embolismo paradoxal, né, que eu até comentei nos slides anteriores. Na verdade, esse embolismo ele ocorre porque uma vez que você tem um shunt da direita para a esquerda, se um êmbolo passar da direita para a esquerda, a gente chama de embolismo paradoxal. É um paciente que a gente vai fazer um eco transesofágico com microbolha para ele, para tentar avaliar a presença do forame oval patente. Ah, não, é um paciente que agora a gente também está suspeitando de dissecção de vasos. Então, forame oval patente, dissecção de vasos. Bom, juntando anamnese e exame físico. Se eu pensei em dissecção de vasos, vou fazer uma angiotomografia ou uma angiorressonância de carótida. Bom, se a minha anamnese mais exame físico, mais os exames anteriores que eu já fiz na fase padrão, me falarem a favor de alguma trombofilia, eu vou pedir aí uma avaliação através de um painel de trombofilia por algum laboratório especializado, né, para avaliar essa possibilidade, tá? Então isso aí é o que a gente vai fazer para jovens. Se o paciente agora é um adulto ou um idoso, eu vou pensar principalmente em uma fibrilação atrial oculta, tá? E por que é importante fazer essa diferença? Bom, será que ele tem um forame oval patente? Será que ele tem fibrilação atrial oculta? Porque se for fibrilação atrial oculta, se eu desconfio disso, se eu comprovo, eu tenho que anticoagular esse paciente, tá? E a fibrilação atrial oculta, ela pode ser um pouco complicada, né? Porque o paciente pode ter, em um dado período do ano, até do mês, e justamente quando ele chegou, quando eu fiz a avaliação dele, eletro, eco, etc., não consegui pegar nada. Então eu vou fazer o quê? Bom, vou tentar fazer uma monitorização prolongada do ritmo cardíaco dele. Vou fazer um Holter, de 24 horas. Ah, não, de 24 horas não peguei nada. Vou fazer um Holter de 7 dias. Ou vou fazer uma angiorressonância de vasos da base do pescoço para avaliar as placas de aterosclerose lá, tá? Uma coisa importante é que essa monitorização do ritmo, nem sempre a gente vai conseguir ser bem sucedido, tá? Então, por isso que essa fibrilação atrial oculta, ela é realmente muitas vezes difícil de comprovar. Às vezes é um achado. O paciente chegou no consultório e, por acaso, o médico estava fazendo uma avaliação, pediu um eletro e percebeu uma fibrilação atrial, mas que durou só naquele momento ali, por um curto tempo, depois ela sumiu, tá? Então, ele foi um achado naquele momento, tá? Bom, é importante pontuar que após a realização da avaliação padrão e da avaliação avançada, se for o caso, uma parte significativa dos diagnósticos etiológicos de AVE isquêmico de origem criptogênica serão descobertos. Então, nós seremos bem-sucedidos com relação a encontrar esses diagnósticos etiológicos. Entretanto, uma parte pequena pode ficar sem continuar criptogênica, pode ficar sem elucidação, tá? E aí pode-se lançar mão de uma avaliação que é chamada de avaliação especializada, que a gente vai procurar causas raras de um AVE criptogênico, mas que a partir de testes ou na verdade, de exames complementares que geralmente não estão disponíveis na nossa avaliação clínica do dia a dia, seja porque são muito caros, porque envolve um aparato tecnológico que muitas vezes o hospital que a gente trabalha ou a rotina do nosso serviço não dispõe. Por exemplo, você pode lançar mão de testes genéticos para determinar se o paciente tem uma doença de Fabry ou um Cadazil que geraram esse AVE que a gente estava pensando de origem criptogênica, esse AVE isquêmico, tá? Ou monitorizar o nosso paciente por um tempo mais elevado, por meses, por ano, que também tem as suas limitações, principalmente com relação à questão do equipamento, por manter por tanto tempo, e o próprio paciente se sentir confortável com relação a esse tipo de monitorização. E em casos extremos, fazer uma biópsia do cérebro.
Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado, tá? Um grande abraço a todos e não deixe de curtir nossa página no Facebook. Um grande abraço.